Eles se abrigaram da chuva. Estamos muito perto. Quer que eu me afaste? Não falei que queria. E naquele centímetro proibido, tudo começou. O céu do Rio de Janeiro estava cinzento desde a manhã, mas Marina havia apostado que conseguiria terminar suas medições no casarão do século XIX antes que a chuva chegasse. Ela estava errada. As primeiras gotas grossas começaram a cair exatamente quando ela guardava a trena na mochila, e em questão de segundos, o que era uma garoa se transformou em uma tempestade tropical. Droga, murmurou, correndo pelas ruas de paralelepípedo de Santa Teresa em direção ao primeiro abrigo que encontrasse. Suas botas escorregavam nas pedras molhadas e ela sentia a água fria escorrendo pelo pescoço, encharcando sua camisa social azul clara. A pequena livraria Páginas Perdidas apareceu como um oásis. Marina empurrou a porta de vidro, fazendo o sininho da entrada tocar de forma desesperada. Dentro, o cheiro de livros antigos e café fresco a envolveu, contrastando com o caos lá fora. Nossa, que temporal! Disse uma voz masculina atrás de uma pilha de livros. Pode ficar à vontade. Essa chuva não vai passar tão cedo. Marina afastou os cabelos castanhos grudados no rosto e olhou ao redor. A livraria era pequena, mas aconchegante, com estantes de madeira que iam do chão ao teto e uma poltrona vermelha desgastada no canto. Atrás do balcão, um homem de cerca de 30 anos a observava com um sorriso gentil. Ele tinha cabelos escuros levemente bagunçados e usava uma camisa xadrez azul com as mangas dobradas. Obrigada, ela respondeu, tentando escorrer a água da jaqueta. Eu não esperava que fosse chover assim. A previsão dizia sol o dia todo. A previsão do tempo no Rio é mais ficção que ciência. Ele riu, saindo de trás do balcão. Sou Gabriel. Esta é minha livraria. Bem, desde a semana passada. Marina. Ela se apresentou, estendendo a mão molhada. Arquiteta. Estava fazendo um levantamento no casarão da rua do lado, quando isso aqui virou o dilúvio. Gabriel pegou uma toalha pequena de uma gaveta. Aqui, use isso. Posso fazer um café? Vai demorar um pouco para essa tempestade passar. Marina hesitou. Ela tinha uma reunião em Ipanema às 5 da tarde, mas o relógio marcava apenas 3:30. E, sinceramente, a ideia de sair naquele temporal não era nada atraente. Por favor, ela aceitou. Se não for incomodar. Imagina, ainda estou me acostumando com o movimento aqui. Ou a falta dele, Gabriel disse, ligando uma cafeteira elétrica antiga. Vim de São Paulo faz pouco tempo. Marina se acomodou na poltrona vermelha, observando Gabriel preparar o café. Havia algo reconfortante em seus movimentos deliberados, como se ele encontrasse paz naqueles gestos simples. Lá fora, a chuva batia nas janelas com força e os trovões ecoavam entre os morros. O que trouxe você para o Rio? Perguntou Marina, aceitando a xícara quente que Gabriel lhe oferecia. Gabriel pausou, olhando pela janela embaçada. Mudança de ares. Às vezes a gente precisa começar de novo em um lugar onde ninguém conhece nossa história. A resposta carregava um peso que Marina reconheceu imediatamente. Ela tomou um gole do café. Estava perfeito, forte, mas não amargo. E assentiu. Entendo perfeitamente, disse ela, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Eu cresci aqui, mas tem dias que sinto que preciso de uma mudança também. Gabriel se sentou em um banquinho perto da janela, segurando sua própria xícara. O que faz você querer mudar? Era uma pergunta simples, mas Marina sentiu que podia ser honesta com esse estranho que a havia acolhido da tempestade. Trabalho demais, ela admitiu. Desde que terminei meu último relacionamento, tenho me dedicado apenas aos projetos. É mais fácil medir paredes antigas do que lidar com outras coisas. Gabriel assentiu compreensivo. E funciona? Não muito. Marina riu sem humor. Mas pelo menos as paredes não te decepcionam. A chuva diminuiu para uma garoa fina depois de uma hora, mas nenhum dos dois parecia com pressa para sair. Gabriel havia mostrado a Marina alguns de seus livros favoritos e ela tinha comentado sobre os projetos de revitalização urbana que estava desenvolvendo em vários bairros históricos da cidade. Deve ser incrível dar nova vida a lugares antigos, Gabriel disse, folheando um livro sobre arquitetura colonial brasileira que Marina havia pego da estante. Eu sempre admirei isso na arquitetura. A capacidade de preservar o passado enquanto constrói o futuro. É exatamente assim que eu vejo,
Marina respondeu animada. Cada edifício tem uma história. Meu trabalho é fazer com que essa história continue sendo contada, mas de uma forma que faça sentido para as pessoas de hoje. Eles estavam sentados lado a lado no pequeno sofá que Gabriel havia colocado próximo à janela, o livro aberto entre eles. Marina podia sentir o cheiro do perfume dele, algo amadeirado e discreto, misturado com o aroma dos livros antigos. Você já trabalhou em algum projeto aqui em Santa Teresa? Gabriel perguntou, virando uma página que mostrava detalhes de azulejos portugueses. Ainda não, mas tenho um sonho, Marina disse, seus olhos brilhando. Existe um conjunto de casas coloniais na Rua das Palmeiras que está praticamente abandonado. Eu gostaria de transformá-las em um centro cultural comunitário, mantendo toda a arquitetura original. Isso seria incrível. Gabriel se virou para ela interessado. Poderia ter uma biblioteca, oficinas de arte. Exatamente. E talvez um café, um espaço para eventos culturais. Marina completou se animando com a conversa. Mas é complicado. Os proprietários não têm interesse e a prefeitura, bem, você sabe como é. Gabriel fechou o livro suavemente. Sabe, eu vim para o Rio porque queria recomeçar. Abrir esta livraria foi meu jeito de me reconectar com o que realmente importa para mim. E o que realmente importa? Marina perguntou, se virando para encará-lo. Histórias, conexões humanas, a ideia de que um livro pode mudar a vida de alguém, mesmo que seja só por algumas horas. Ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. E você? O que realmente importa para você? Marina sentiu seu coração acelerar. Havia algo na forma como Gabriel a olhava que a fazia se sentir vista de verdade, como se ele conseguisse enxergar além da máscara profissional que ela tinha construído. Eu não sei se lembro mais, ela admitiu em voz baixa. Faz tanto tempo que eu me dedico só ao trabalho. Talvez seja hora de descobrir de novo, Gabriel disse, sua voz suave. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o som da garoa na janela. Marina percebeu que estava inclinada na direção dele, seus joelhos quase se tocando. A proximidade era ao mesmo tempo confortável e perturbadora. Estamos muito perto, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Gabriel não se afastou. Quer que eu me afaste? A pergunta pairou no ar entre eles. Marina olhou para Gabriel, para seus olhos gentis, para a forma como ele realmente parecia interessado no que ela tinha a dizer, para como se sentia segura ali, naquela pequena livraria, protegida da tempestade lá fora. Não falei que queria, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Gabriel sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Então vamos ficar assim. Marina sentiu algo se mexer no peito, algo que ela havia enterrado fundo depois da traição de Ricardo. Era como se uma porta que ela havia trancado estivesse sendo gentilmente testada, pedindo para ser aberta novamente. Lá fora, a chuva parou completamente, e os raios de sol da tarde começaram a se infiltrar pelas nuvens. Mas Marina não queria sair dali. Não ainda. Gabriel, ela disse olhando para as próprias mãos, eu deveria te contar que não sou muito boa com proximidade, ultimamente. Não precisa ser boa em nada, ele respondeu. Às vezes é suficiente apenas estar presente. Nos dias que se seguiram ao encontro na livraria, Marina se pegou pensando em Gabriel mais do que gostaria de admitir. Ela tinha deixado-a páginas perdidas com o cartão dele no bolso e a promessa de que voltaria para pegar emprestado um livro de poesia brasileira que ele havia recomendado. Mas uma semana havia passado e ela ainda não tinha voltado. Você está mais distraída que o normal, comentou Clara, sua melhor amiga e também arquiteta, durante o almoço em um restaurante em Ipanema. E isso já é dizer muito. Marina mexeu a salada no prato sem muita fome. Estou bem, só preocupada com o projeto da Lapa. Marina Silva, eu te conheço há 10 anos, Clara disse, arqueando uma sobrancelha. Você só fica mexendo a comida assim quando está pensando em homem. O que aconteceu? Marina suspirou, sabendo que não conseguiria esconder nada de Clara. Conheci alguém semana passada. Foi diferente. Diferente como? Diferente bom ou diferente estranho? Diferente como... Eu me senti eu mesma pela primeira vez em meses, Marina admitiu. Ficamos conversando por horas na livraria dele em Santa Teresa e foi tão natural. Mas você sabe como eu fico depois do Ricardo.
Clara fez uma expressão de desgosto ao ouvir o nome do ex-noivo de Marina. Mari, aquele idiota foi há 6 meses. Você não pode deixar ele estragar sua vida para sempre. Não é tão simples assim, Clara. Eu estava planejando me casar com ele. Escolhemos o vestido, o buffet, mandamos os convites. Marina parou, sentindo o peito apertar com a lembrança. E eu descobri ele na minha própria cama com a assessora dele na semana do casamento. Eu sei, amor. E eu sei que doeu muito. Clara pegou a mão da amiga. Mas isso não significa que todos os homens são iguais. Como é esse Gabriel? Marina sorriu involuntariamente ao pensar nele. Ele é professor de literatura. Veio de São Paulo para recomeçar, como eu. Tem uns olhos gentis e fala sobre livros como se eles fossem amigos antigos. E quando conversamos, ele realmente escuta, sabe? Não fica olhando o celular ou pensando no que vai falar depois. Nossa, que homem horrível! Clara disse ironicamente. Melhor mesmo você fugir correndo. Muito engraçada. Marina revirou os olhos. Mari, você precisa dar uma chance para si mesma. E para ele, Clara disse ficando séria. Volta na livraria. Pega o livro emprestado. Vê no que dá. Naquela tarde, Marina terminou seus compromissos mais cedo e se dirigiu para Santa Teresa. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nos azulejos das casas coloniais. Ela parou em frente a Páginas Perdidas, respirou fundo e empurrou a porta. Gabriel estava organizando uma pilha de livros novos perto da janela. Quando a viu entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Marina, que bom te ver, ele disse largando os livros. Estava começando a achar que você tinha mudado de ideia sobre o livro. Desculpa a demora. A semana foi corrida. Ela respondeu, sentindo-se estranhamente nervosa. Você ainda tem aquele livro do Vinícius de Moraes? Claro, está aqui. Gabriel pegou um exemplar de antologia poética de uma prateleira próxima. Achei que você ia gostar especialmente dos poemas sobre o rio. Quando ele estendeu o livro, seus dedos se tocaram por um segundo. Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Gabriel, ela disse impulsivamente, você gostaria de... Não sei, tomar um café em outro lugar? Quer dizer, seu café aqui é ótimo, mas talvez possamos conhecer um pouco mais da cidade juntos. Gabriel sorriu, e Marina percebeu que ele também estava nervoso. Na verdade, eu ia te perguntar a mesma coisa. Há um lugar que quero conhecer desde que cheguei aqui, mas não tive coragem de ir sozinho. Onde? O Parque das Ruínas. Ouvi dizer que o pôr do sol de lá é incrível. Marina riu. É mesmo, e fica aqui pertinho. Podemos ir agora, se você quiser. Gabriel olhou para o relógio. Eram quase 6 da tarde. Deixa eu só fechar a loja. Enquanto Gabriel desligava as luzes e trancava a porta, Marina sentiu uma mistura de animação e ansiedade. Fazia muito tempo desde que ela havia feito algo espontâneo assim. Mas havia algo em Gabriel que a fazia querer arriscar. O Parque das Ruínas estava relativamente vazio naquele final de tarde. Marina e Gabriel subiram as escadas de ferro que levavam à parte mais alta das ruínas do antigo palacete, de onde se tinha uma vista panorâmica da cidade. O rio se estendia diante deles. A Baía de Guanabara, brilhando dourada sob o sol poente, os morros cobertos de verde, e ao longe, o Cristo Redentor observando tudo do alto do Corcovado. É impressionante, Gabriel murmurou, apoiado na grade de proteção. Em São Paulo, você vê prédios até onde a vista alcança. Aqui é diferente. É como se a natureza e a cidade fossem uma coisa só. Marina se posicionou ao lado dele, deixando um pequeno espaço entre eles. Eu nunca me canso dessa vista. Cada hora do dia ela muda completamente. Obrigado por me trazer aqui, Gabriel disse, se virando para olhá-la. Confesso que ainda me sinto um pouco perdido na cidade. Em São Paulo eu sabia exatamente onde estava cada coisa. Aqui, ainda estou aprendendo. O que você mais sente falta de lá? Gabriel pensou por um momento. Da rotina, talvez. Lá eu dava aulas numa escola particular, morava no mesmo apartamento há 5 anos, frequentava os mesmos lugares. Era previsível, mas era seguro. E o que te fez abrir mão da segurança? O sorriso de Gabriel ficou melancólico. Às vezes a segurança é só uma ilusão. Você acha que conhece as pessoas, que pode confiar nelas, que construiu algo sólido, até descobrir que estava vivendo uma mentira. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo familiar na dor na voz dele. O que aconteceu-se?
Perguntou delicadamente. Gabriel suspirou, olhando para o horizonte. Eu ia me casar. Estava tudo organizado. Igreja, festa, lua de mel. 2 semanas antes do casamento, minha noiva me procurou e disse que tinha se apaixonado por outro. Meu melhor amigo, para ser mais específico. Gabriel, Marina murmurou, sentindo uma pontada de empatia dolorosa. O pior não foi nem a traição, ele continuou. Foi descobrir que eles estavam juntos há meses e que todo mundo sabia, menos eu. Eu era o último a saber da minha própria vida. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A história era diferente da sua, mas a dor era exatamente a mesma. Eu entendo, ela disse em voz baixa. Entendo mais do que você imagina. Gabriel a olhou com curiosidade, notando a emoção em sua voz. Meu ex-noivo me traiu com a assessora dele, Marina contou, as palavras saindo num fôlego só. Descobri uma semana antes do casamento, quando cheguei em casa mais cedo, e os encontrei na minha cama. Na cama que nós escolhemos juntos, no apartamento que estávamos reformando para nossa vida a 2. Marina, foi a vez de Gabriel murmurar seu nome com compaixão. Sabe qual foi a parte mais humilhante? Ele disse que foi culpa minha, que eu trabalhava demais, que estava sempre cansada, que ele se sentia negligenciado. Ela riu amargamente. Como se isso justificasse. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a dor compartilhada. O sol havia descido mais um pouco, tingindo suas faces de dourado. É estranho, Gabriel disse finalmente, encontrar alguém que entende exatamente pelo que você passou. É, Marina concordou. Ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Por que assustador? Marina hesitou, observando um casal de namorados que tirava selfies perto deles. Porque significa que nós dois sabemos como dói. E isso torna mais difícil acreditar que pode dar certo de novo. Gabriel se virou completamente para ela, seus olhos sérios. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Desde que nos conhecemos, você sente, sei lá, como se conhecêssemos há mais tempo? Marina sentiu o coração disparar. Sim, sinto como se pudesse conversar com você sobre qualquer coisa. Então, talvez a gente possa tentar algo diferente, Gabriel disse, se aproximando um pouco mais. Talvez possamos ser honestos um com o outro desde o início, sem jogos, sem pretensões. Se der certo, ótimo. Se não der, pelo menos tentamos sendo nós mesmos de verdade. Marina olhou para Gabriel, para seus olhos sinceros, para a vulnerabilidade em sua expressão, para a forma como ele não tentava impressioná-la ou fingir ser alguém que não era. Seria uma mudança e tanto para mim, ela admitiu. Eu sempre fui de guardar os sentimentos, de tentar ser a namorada perfeita, e eu sempre fui de acreditar cegamente nas pessoas. Gabriel sorriu tristemente. Talvez seja a hora de encontrarmos um meio termo. O sol havia se posto completamente, e as luzes da cidade começavam a se acender embaixo deles. Marina se deu conta de que estava mais próxima de Gabriel do que antes, quando isso tinha acontecido. Gabriel, ela disse, sentindo que estava prestes a tomar uma decisão importante. Quer jantar comigo amanhã, em algum lugar que nenhum de nós dois conhece? Gabriel sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, seu sorriso foi completamente livre de qualquer sombra de tristeza. Adoraria, ele respondeu, mas com uma condição. Qual? Promete que se em algum momento você quiser se afastar, vai me dizer? Não vamos repetir os erros do passado, fingindo que está tudo bem quando não está. Marina estendeu a mão para ele. Prometo. E você promete a mesma coisa? Gabriel apertou sua mão selando o acordo. Prometo. Marina mudou de roupa 3 vezes antes de sair de casa na noite seguinte. Primeiro escolheu um vestido preto elegante, muito formal. Depois optou por jeans e uma blusa casual, muito relaxado. Finalmente decidiu por um vestido midi azul marinho com estampa pequena de flores que Clara havia dado de presente no seu aniversário e ela nunca tinha usado. Está perfeita assim, murmurou para o espelho aplicando um batom coral claro. É só um jantar. Um jantar com um homem que te faz sentir borboletas no estômago pela primeira vez em meses, mas ainda assim, só um jantar. Eles haviam marcado de se encontrar na Praça São Salvador, em Laranjeiras, um bairro que ficava no meio do caminho entre Santa Teresa e Ipanema, e que nenhum dos dois conhecia muito bem.
A ideia era descobrir um restaurante juntos, sem expectativas preconcebidas. Gabriel já estava esperando quando Marina chegou, apoiado numa árvore, folheando um pequeno caderno. Ele usava uma calça social preta e uma camisa branca com as mangas dobradas, e Marina pensou que ele estava mais bonito do que se lembrava. "Oi", ela disse, se aproximando com um sorriso nervoso. "Oi", ele respondeu, guardando o caderno no bolso. "Você está linda." Marina sentiu as bochechas esquentarem. "Obrigada." O que estava lendo? Anotações sobre o bairro. "Pesquisei um pouco sobre Laranjeiras hoje de tarde. Sabia que aqui morava a elite carioca no século XIX e que o nome vem de uma chácara onde se cultivavam laranjeiras?" Marina riu. "Você pesquisou mesmo. Típico de professor. Culpa profissional." Gabriel sorriu, oferecendo o braço. "Vamos explorar?" Eles caminharam pelas ruas arborizadas, passando por casarões antigos e prédios art déco. A noite estava agradável, com uma brisa suave que balançava as folhas das árvores. Marina se surpreendeu com o quanto se sentia confortável andando ao lado de Gabriel. "Ali", Gabriel apontou para uma pequena casa amarela com mesas na calçada. "Que tal? Parece aconchegante." O restaurante Tempero da Vovó era simples, mas charmoso, com plantas penduradas no teto e uma decoração rústica que remetia às casas de interior. Eles conseguiram uma mesa no cantinho, meio escondida atrás de uma samambaia grande. "Perfeito", Marina disse, abrindo o cardápio. "Comida caseira. Adoro." "Eu também. Em São Paulo eu acabava comendo muito fast food por pressa. Aqui quero ter mais tempo para as coisas simples." A conversa fluiu naturalmente, mientras eles escolhiam os pratos. Gabriel pediu uma picanha com mandioca. Marina optou pelo salmão grelhado com legumes. Para beber, decidiram dividir uma caipirinha de maracujá. "Conta mais sobre seus projetos", Gabriel disse quando a bebida chegou. "Ontem você falou do sonho do Centro Cultural, mas e os outros trabalhos?" Marina tomou um gole da caipirinha. Estava perfeitamente equilibrada, azedinha na medida certa. "Atualmente estou trabalhando em 3 projetos principais. O maior é a revitalização de um conjunto de sobrados na Lapa que vão virar um hotel boutique. É desafiador porque preciso manter as características históricas, mas adaptar tudo para as necessidades modernas. Deve ser como traduzir um texto antigo para uma linguagem atual", Gabriel comparou. "Manter a essência, mas tornar acessível para o público de hoje." "Exato. Nunca pensei nisso dessa forma, mas é uma comparação perfeita", Marina se animou. "O outro projeto é um apartamento de cobertura em Copacabana. O oposto total. O cliente quer tudo ultramoderno, tecnológico. E o terceiro é uma casa em Petrópolis que está na família há 3 gerações. Os donos querem reformar mantendo as memórias." "E qual você prefere?" "Sinceramente, as casas com história", Marina admitiu. "Tem algo mágico em descobrir as camadas de vida que se acumularam num lugar. Às vezes encontro cartas antigas numa parede ou percebo onde ficava um berço pela marca no assoalho. É como ser arqueóloga do cotidiano." Gabriel sorriu. "Você fala de arquitetura como eu falo de literatura, como se cada projeto fosse uma narrativa. E não é? Cada casa conta a história de quem viveu nela." Marina parou, percebendo que estava falando demais. "Desculpa, eu me empolgo." "Não se desculpe. É lindo ouvir alguém falar com paixão sobre o trabalho", Gabriel disse sinceramente. "Faz muito tempo que não converso com alguém que ama realmente o que faz." O garçom trouxe os pratos, e por um momento eles comeram em silêncio confortável. Marina observou Gabriel discretamente. A forma concentrada como ele cortava a carne, como às vezes parava para olhar pela janela, como se estivesse organizando os pensamentos. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" ela disse finalmente. "Claro. Como você sabia que queria ser professor?" Gabriel mastigou devagar, pensando. "Na verdade, meio que aconteceu por acaso. Eu estava fazendo mestrado em literatura brasileira e precisava de dinheiro. Comecei a dar aulas particulares e descobri que adorava ver o momento quando um aluno finalmente entende um texto que antes parecia impossível. É como acender uma luz." "E seus pais? Apoiaram?" "Meu pai queria que eu fosse engenheiro como ele. Minha mãe achava que professor não ganha bem o suficiente." Gabriel riu. "Eles não estavam errados sobre o dinheiro, mas não sei explicar. Quando estou numa sala de aula falando sobre Machado de Assis ou Clarice Lispector,
Sinto que estou no lugar certo. Marina sentiu o peito aquecer com a paixão na voz dele. É como eu me sinto quando vejo um projeto meu habitado, sabe? Quando passo na frente de um prédio que reformei e vejo crianças brincando no pátio ou luzes acesas nas janelas à noite. Aí eu lembro por que faço isso. E sua família? Eles entendem sua paixão pela arquitetura? Minha mãe me apoia em tudo. Sempre apoiou. Meu pai. Marina hesitou. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Mas antes disso ele sempre dizia que eu ia construir coisas importantes no mundo. Sinto muito, Marina. Obrigada. Faz muito tempo, mas às vezes ainda sinto falta dos conselhos dele. Ela sorriu nostálgica. Acho que ele ficaria orgulhoso dos meus projetos. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. Tenho certeza que ficaria. Depois do jantar, eles caminharam sem pressa pelas ruas de Laranjeiras. A noite estava estrelada e a cidade parecia mais calma naquele canto residencial. Marina se sentia ligeiramente tonta. Não sabia se era efeito da caipirinha ou da companhia de Gabriel. Obrigada pelo jantar, ela disse quando pararam em frente ao ponto de táxi. Fazia tempo que eu não me sentia tão eu mesma com alguém. Eu também, Gabriel respondeu, as mãos nos bolsos. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você está sentindo agora? Quero dizer sobre isso. Ele gesticou vagamente entre os dois. Porque eu estou um pouco perdido. Faz muito tempo desde que eu gostei realmente de conversar com alguém assim. Marina sentiu o coração acelerar com a honestidade dele. Pela primeira vez em meses, ela decidiu ser completamente sincera sobre seus sentimentos. Estou com medo, admitiu. Mas é um medo diferente. Não é medo de você me magoar. É medo de eu estragar tudo por estar com tanto medo. Gabriel riu baixinho. Isso fez algum sentido? Fez sim. Eu estou sentindo a mesma coisa. Ele se aproximou um pouco. Marina, eu não quero pressionar você, mas também não quero fingir que não sinto nada. O que você sente? Gabriel olhou para ela por um momento longo, como se estivesse decidindo o quanto podia revelar. Sinto que encontrei alguém que entende minha linguagem. Alguém com quem posso ser honesto sobre estar machucado, sobre ter medo, sobre querer tentar de novo mesmo assim. Ele parou, respirando fundo. E sinto que não quero que essa noite termine. Marina sentiu algo se mover no peito. Não eram mais borboletas. Era algo maior, mais profundo. Uma vontade de correr riscos que ela não sentia há muito tempo. Gabriel, ela disse, dando um passo na direção dele. Eu vou te contar uma coisa e você promete não rir? Prometo. Eu troquei de roupa 3 vezes hoje antes de vir. E não era porque queria impressionar você. Era porque queria ter certeza de que estava vestida como eu mesma, não como a pessoa que eu acho que você quer que eu seja. Gabriel sorriu, um sorriso cheio de ternura. E como é a Marina de verdade? Ainda estou descobrindo, ela admitiu. Fazia tanto tempo que eu tentava ser a namorada perfeita, a profissional perfeita, que meio que esqueci quem eu era quando não estava tentando agradar ninguém. Bem, eu gosto da versão que conheci até agora, Gabriel disse suavemente. A que se empolga falando de arquitetura, que se preocupa em preservar histórias, que é honesta sobre ter medo. Marina sentiu lágrimas pinicarem os olhos, mas eram lágrimas boas. Você realmente escuta, né? Claro que escuto. Você é interessante, Marina, de verdade. Eles estavam muito próximos agora. Marina podia ver os detalhes do rosto de Gabriel, a pequena cicatriz na sobrancelha, as ruguinhas no canto dos olhos quando ele sorria, a forma como ele olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Gabriel, ela murmurou, posso te beijar? A pergunta os surpreendeu igualmente. Marina nunca havia tomado a iniciativa assim, tão diretamente. Você tem certeza? Ele perguntou, aproximando o rosto do dela. Tenho certeza de que quero tentar, ela respondeu colocando as mãos no peito dele. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se os dois estivessem testando se aquilo era real. Mas então, Marina sentiu Gabriel envolvê-la pela cintura, e ela passou os braços ao redor do pescoço dele, e o beijo se aprofundou, carregado de meses de solidão, de medo e de esperança. Quando se separaram, ficaram apoiados um no outro, respirações aceleradas. Nossa, Marina murmurou. Gabriel concordou ainda segurando-a. Marina?
Não quero que você sinta pressa para decidir nada, mas eu gostaria muito de te ver de novo, e de novo depois disso. Marina se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos. Como é que fazemos isso? Como é que duas pessoas machucadas aprendem a confiar de novo? Acho que vamos descobrindo no caminho, Gabriel disse, acariciando o rosto dela com o polegar. Um dia de cada vez. Sendo honestos quando estivermos com medo, celebrando quando estivermos felizes. E se der errado? E se der certo? Ele rebateu suavemente. Marina sorriu, sentindo pela primeira vez em meses que talvez valesse a pena apostar no amor novamente. Tudo bem, ela disse. Vamos tentar, mas devagar, ok? Devagar, Gabriel concordou, beijando-a de leve na testa. Do nosso jeito, no nosso tempo. Um táxi parou ao lado deles e Marina percebeu que tinha que ir embora. Mas pela primeira vez em muito tempo, uma despedida não parecia um final. Parecia o começo de algo novo. 2 semanas haviam se passado desde o jantar em Laranjeiras, e Marina e Gabriel vinham se encontrando regularmente. Sempre em encontros simples, sem pressa. Caminhadas pelo aterro do Flamengo, tarde de sábado na feira de antiguidades da Rua do Lavradio, um almoço no mercado municipal. Marina estava começando a se acostumar com a sensação de ter alguém para dividir os pequenos momentos do dia. Naquela quinta-feira de manhã, ela estava revisando os projetos no seu escritório em Ipanema quando o telefone tocou. Marina Silva, Arquitetura, bom dia. Marina, é a Fernanda da Secretaria de Cultura do município. Como vai? Marina se animou. Fernanda era uma antiga colega da faculdade que trabalhava na prefeitura e sempre a avisava sobre editais interessantes. Oi, Fer. Tudo bem? O que me conta? Tenho uma notícia que acho que vai te interessar. Saiu um edital para a revitalização de um espaço cultural em Santa Teresa. É exatamente o tipo de projeto que você ama. Um casarão colonial que precisa ser transformado em centro cultural, mantendo as características históricas. O coração de Marina disparou. Me manda os detalhes, por favor. Qual é o prazo? 15 dias para entregar a proposta. É apertado, mas você é rápida. Ah, e Marina, tem uma particularidade. Eles querem que o projeto inclua uma proposta de programação cultural. Não é só a parte arquitetônica. Eles querem ver como o espaço vai ser usado. Marina franziu a testa. Ela podia elaborar propostas básicas de uso do espaço, mas programação cultural não era sua especialidade. Precisaria de ajuda. Entendi. Obrigada pela informação, Fer. Vou dar uma olhada. Depois de desligar, Marina ficou olhando para o computador, pensativa. Era exatamente o tipo de projeto dos seus sonhos. Dar nova vida a um patrimônio histórico, criar um espaço que fizesse diferença na comunidade. Mas a parte da programação cultural, de repente uma ideia surgiu na sua mente. Gabriel. Ele era professor de literatura, entendia de cultura, tinha experiência educacional e, mais importante, estava começando a conhecer Santa Teresa, o bairro onde o projeto seria desenvolvido. Marina olhou para o relógio. Eram 10 da manhã. A livraria de Gabriel abria às 9. Ela pegou o telefone e discou o número que já tinha decorado. Páginas perdidas, bom dia. Gabriel, é a Marina. Posso te fazer uma proposta maluca? Ela ouviu a risada dele do outro lado da linha. Pode. Adoro propostas malucas. Qual é? Você toparia trabalhar comigo num projeto? É um edital da prefeitura para criar um centro cultural em Santa Teresa. Eu cuido da arquitetura. Você me ajuda com a programação cultural. Houve uma pausa. Marina sentiu o estômago se contrair. Talvez fosse cedo demais para misturar trabalho e... seja lá o que eles estavam construindo. Marina, Gabriel disse finalmente. Isso é sério mesmo? É. O edital saiu hoje. Prazo é apertado, mas o projeto é incrível. Um casarão do século XIX que precisa virar centro cultural. É exatamente o que conversamos no Parque das Ruínas, unir preservação histórica com programação cultural atual. Onde fica? Rua Alice, bem pertinho da sua livraria. Gabriel, eu sei que é meio louco sugerir isso. Eu aceito. Ele a interrompeu. Sério? Sério. Quando começamos? Marina sentiu uma onda de animação. Você pode vir aqui no meu escritório agora? Preciso te mostrar os documentos do edital. Saindo agora. 1 hora depois, Gabriel estava sentado na mesa de reuniões do escritório de Marina, cercado de plantas, documentos e xícaras de café.
Marina havia imprimido todo o material do edital e espalhado as plantas do casarão na mesa. É maior do que eu imaginava, Gabriel disse, estudando as plantas. 3 pavimentos, jardim nos fundos. Exato. Olha só as possibilidades. Marina se animou, apontando para os cômodos. O térreo pode ter uma recepção aqui, café e livraria aqui, e esse salão grande pode ser para eventos e exposições. E o primeiro andar? Gabriel perguntou, se inclinando sobre a planta. Salas para oficinas e cursos. Olha o tamanho desses quartos antigos, perfeitos para ateliês de arte, salas de música, talvez até um pequeno teatro no quarto maior. Gabriel assentiu empolgado. E no segundo andar? Biblioteca e espaços de estudo, com essa vista para a cidade que deve ter lá de cima. Marina, isso está incrível, Gabriel disse, olhando para ela com admiração. Você realmente enxerga isso tudo nas plantas? É meu trabalho. Ela sorriu. Mas também é minha paixão. E agora me conta, que tipo de programação cultural você imagina num espaço assim? Gabriel pegou um caderno e começou a fazer anotações. Bom, Santa Teresa tem uma vocação artística natural. Eu colocaria oficinas de escrita criativa, rodas de leitura, saraus de poesia. Continue. Oficinas de arte para crianças e adolescentes da comunidade, talvez parcerias com as escolas da região, e exposições de artistas locais. Santa Teresa tem uma cena artística incrível que merece mais visibilidade. Marina observava Gabriel falar, vendo seus olhos brilharem com as possibilidades. Havia algo muito atraente em vê-lo no seu elemento profissional. E eventos, Gabriel continuou. Lançamentos de livros, palestras sobre história do bairro, festivais de música independente no jardim. Gabriel, Marina o interrompeu suavemente. Você está falando desse lugar como se já existisse. Ele parou, sorrindo. É porque na minha mente já existe. Estou vendo você explicando o projeto para uma plateia de crianças curiosas. Estou vendo um poeta lendo seus textos no salão principal. Estou vendo pessoas descobrindo livros novos no café. Marina sentiu o coração acelerar. E você? Onde você se vê nisso tudo? Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Coordenando a programação educacional. Criando oficinas que façam diferença na vida das pessoas. Trabalhando com você para dar vida a esse sonho. Eles ficaram se olhando por um momento, e Marina percebeu que aquele projeto havia se tornado muito mais do que uma oportunidade profissional. Era uma chance de construir algo junto, de unir suas paixões em algo maior. Vamos fazer isso dar certo, ela disse, determinada. Vamos, Gabriel concordou, estendendo a mão para ela apertar. Parceiros? Parceiros, Marina confirmou, apertando a mão dele e sentindo que estavam selando algo muito importante. Os próximos 10 dias foram uma montanha-russa de trabalho intenso e descobertas mútuas. Marina e Gabriel passavam as manhãs no escritório dela, desenvolvendo o projeto. As tardes visitando o casarão e conversando com moradores do bairro, e as noites refinando a proposta. Era a primeira vez que Marina trabalhava tão próxima de alguém por quem estava se interessando romanticamente, e ela descobriu aspectos de Gabriel que não conhecia. Ele era meticuloso ao extremo, fazia listas para tudo e insistia em pesquisar cada detalhe histórico antes de tomar qualquer decisão. Às vezes isso a deixava impaciente. Gabriel, não precisamos saber a biografia completa de cada proprietário do casarão desde 1890. Marina disse na sexta-feira de tarde, olhando para a pilha de livros que ele havia trazido da biblioteca municipal. Mas isso pode influenciar na proposta cultural, Gabriel argumentou, folheando um livro sobre a aristocracia carioca do século XIX. Se entendermos como o espaço foi usado no passado, podemos criar uma programação que dialogue com essa história. Marina suspirou, olhando para o relógio. Eram quase 7 da noite, e eles tinham apenas 5 dias para finalizar a proposta. Olha, eu entendo sua paixão pela pesquisa, mas precisamos focar no essencial. O edital não pede um tratado histórico. Gabriel ergueu a cabeça dos livros, e Marina percebeu que havia irritação em seus olhos. Marina, você não pode simplesmente descartar a parte cultural do projeto. Não é só encher linguiça. A programação precisa ter fundamentação. Eu não estou descartando nada, Marina rebateu, sentindo a voz ficar mais alta.
Estou tentando ser prática. Temos 5 dias, Gabriel. 5 dias para desenhar plantas, especificar materiais, calcular orçamentos e ainda escrever a proposta cultural. Não dá para passar uma semana pesquisando a genealogia dos antigos moradores. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de me chamar para participar, Gabriel disse, fechando o livro com mais força que o necessário. O silêncio que se seguiu foi tenso. Marina sentiu o estômago se contrair. Era a primeira briga deles, e estava acontecendo bem no meio de um projeto que significava muito para os dois. Gabriel, ela disse mais calmamente, não foi isso que eu quis dizer. Foi sim. Ele se levantou, começando a guardar os livros na mochila. Você quer que eu seja só um consultor que valida suas ideias, não um parceiro de verdade no projeto. Isso não é verdade, não é? Então por que toda vez que eu sugiro aprofundar algum aspecto cultural, você diz que estamos perdendo tempo? Marina parou para pensar. Será que Gabriel tinha razão? Ela estava sendo controladora demais, tentando acelerar tudo porque era assim que sempre trabalhava, sozinha, no seu ritmo, sem ter que negociar cada decisão com alguém? Você tem razão, ela admitiu em voz baixa. Desculpa, acho que não estou acostumada a trabalhar em parceria. Gabriel parou de guardar os livros. Marina, não, deixa eu falar, ela continuou. Desde que me formei, sempre trabalhei sozinha. Sou eu que tomo as decisões, que defino os prazos, que escolho as prioridades. E com você, é diferente. Você tem ideias próprias, métodos próprios, e isso é bom, mas eu não sei como lidar. Gabriel sentou novamente, sua expressão se suavizando. E eu estou sendo inflexível também. Talvez esteja tentando provar que mereço estar aqui, que posso contribuir de verdade. Gabriel, você não precisa provar nada. Eu te chamei porque confio no seu conhecimento e na sua visão. Então vamos recomeçar? Ele perguntou. Vamos encontrar um jeito de trabalhar juntos sem que nenhum de nós se sinta desrespeitado? Marina assentiu. Como? Gabriel pensou por um momento. Que tal dividirmos as responsabilidades de forma mais clara? Você lidera a parte arquitetônica, eu lidero a cultural, mas consultamos um ao outro em cada etapa, sem vetos unilaterais de nenhum lado. E os prazos? Fazemos um cronograma juntos, com tempo para pesquisa, mas também com marcos definidos para não perder o foco. Marina sentiu um alívio enorme. Isso faz sentido. Gabriel, me desculpa mesmo. Acho que misturei nossa proximidade pessoal com o trabalho. Eu também, ele admitiu. É complicado porque a gente ainda está aprendendo a se relacionar, e agora temos esse projeto que é importante para os dois. Marina se aproximou dele na mesa. Podemos separar as coisas, trabalhar como parceiros profissionais durante o dia e descobrir o que somos um para o outro fora do trabalho. Gabriel pegou a mão dela. Acho que podemos tentar. Mas, Marina, se isso ficar muito complicado, eu sei. Se não conseguirmos equilibrar, a gente reavalia. Ela completou. Mas eu realmente quero que isso dê certo. O projeto e nós. Gabriel sorriu e a tensão no ambiente finalmente se dissipou. Eu também quero. Então, parceiros profissionais de dia e de noite? Marina perguntou com um sorriso tímido. De noite descobrimos, Gabriel respondeu, beijando suavemente a mão dela. Marina percebeu que acabavam de passar pelo primeiro teste do relacionamento. A primeira briga séria, e tinha saído mais forte do que entrado. Talvez eles realmente conseguissem fazer aquilo dar certo. Agora, ela disse, puxando uma cadeira para ficar ao lado dele. Me explica essa pesquisa histórica que você estava fazendo. Quero entender sua visão. Gabriel sorriu, abrindo novamente o livro. Bom, vou te contar sobre a Condessa de Laranjeiras, que morou neste casarão por 15 anos. E Marina se pegou, pensando que talvez a metodologia detalhista de Gabriel não fosse um defeito, mas sim uma qualidade que complementava perfeitamente sua tendência de focar apenas no resultado final. A manhã de segunda-feira chegou com uma chuva fina que deixava tudo em Santa Teresa com um ar nostálgico. Marina e Gabriel estavam no escritório desde as 6 da manhã, fazendo os últimos ajustes na proposta que seria entregue até as 5 da tarde. Pronto, Marina disse, salvando o arquivo com as plantas finais. As pranchas arquitetônicas estão completas. Como está a parte da programação cultural? Gabriel,
que havia passado o fim de semana inteiro escrevendo, esfregou os olhos cansados, terminando o último parágrafo da proposta educacional. Marina, acho que conseguimos algo realmente especial aqui. Nos últimos dias, depois de resolverem a tensão sobre métodos de trabalho, eles haviam encontrado um ritmo perfeito. A pesquisa histórica detalhada de Gabriel havia enriquecido o projeto de forma surpreendente. A proposta agora incluía a recriação de jardins históricos, oficinas de artes tradicionais brasileiras e uma programação que celebrava tanto a herança cultural do bairro quanto as manifestações artísticas contemporâneas. Lê para mim o resumo executivo, Marina pediu, se levantando para buscar mais café. Gabriel pegou as folhas impressas e começou a ler. O Centro Cultural Casa da Memória propõe transformar o casarão colonial da Rua Alice em um espaço vivo de preservação e criação cultural. O projeto arquitetônico preserva integralmente as características históricas do imóvel, adaptando os espaços para múltiplos usos culturais e educacionais. A programação cultural inclui oficinas de arte e literatura, eventos comunitários, biblioteca pública e um café cultural que funcionará como ponto de encontro para artistas e moradores do bairro. Continua, Marina disse, se sentando ao lado dele com 2 xícaras fumegantes. O diferencial do projeto está na integração entre preservação histórica e inovação cultural. Cada ambiente do casarão terá múltiplas funções, permitindo que o espaço se adapte às necessidades da comunidade. O jardim histórico será recriado com plantas da época, mas também incluirá uma horta comunitária e um pequeno anfiteatro ao ar livre. Marina sorriu. Gabriel, ficou lindo. Você conseguiu traduzir nossa visão em palavras. Foi um trabalho conjunto. Ele respondeu olhando para ela com carinho. Suas plantas deram vida às minhas ideias, e minhas ideias deram alma ao seu projeto arquitetônico. Eles passaram mais 2 horas revisando cada detalhe, checando cálculos, conferindo referências, ajustando a formatação. Às 4 da tarde, finalmente imprimiram todas as cópias necessárias e organizaram a documentação em pastas. Pronto, Marina disse, olhando para o conjunto de pastas sobre a mesa. 3 meses de trabalho em 47 páginas. Na verdade, foram 3 semanas de trabalho. Gabriel corrigiu com um sorriso. Mas parece que vivemos 3 meses juntos nesse período. Marina parou para pensar nisso. Era verdade. Nas últimas semanas, ela havia aprendido mais sobre Gabriel do que em todos os encontros anteriores. Havia descoberto que ele cantarolava baixinho quando estava concentrado, que sempre fazia uma pausa para café às 3 da tarde e que tinha o hábito charmoso de anotar frases interessantes em pequenos post-its que grudava na beirada do computador. Marina, Gabriel disse suavemente. Posso te falar uma coisa? Claro. Independente do resultado do edital, eu quero que você saiba que essas semanas foram especiais para mim. Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Não só pelo projeto, por trabalhar com você, por te conhecer melhor, por dividir algo importante contigo. Marina sentiu o coração acelerar. Para mim também foi especial. Gabriel, eu nunca trabalhei tão bem com ninguém. E não é só porque você é competente, que você é, mas porque você me entende. Entende como eu penso, como eu sonho. Gabriel se aproximou dela pegando suas mãos. Marina, quando o resultado sair, não vamos deixar o resultado definir o que temos. Ela o interrompeu. Ganhemos ou percamos, nós descobrimos que formamos uma boa equipe. E mais que isso, descobrimos que podemos construir coisas bonitas juntos. Gabriel sorriu. E Marina viu nos seus olhos a mesma mistura de esperança e vulnerabilidade que sentia no próprio peito. Vamos entregar isso? Ele perguntou. Vamos! O prédio da Secretaria de Cultura estava movimentado naquela tarde. Várias equipes entregavam suas propostas nos últimos minutos antes do prazo. Marina e Gabriel se juntaram à fila, observando a concorrência. Escritórios grandes com equipes numerosas, arquitetos famosos acompanhados de assistentes. Estão todos parecendo muito mais profissionais que nós, Gabriel murmurou no ouvido de Marina. Eles têm mais gente, nós temos mais alma, ela respondeu, apertando a pasta contra o peito. Quando chegaram ao balcão, a funcionária conferiu toda a documentação com cuidado. Proposta entregue às 16h42, ela disse.
carimbando o protocolo. O resultado sai em 15 dias. Boa sorte. Do lado de fora do prédio, Marina e Gabriel ficaram parados na calçada por um momento, como se não soubessem bem o que fazer, agora que a correria havia terminado. E agora? Gabriel perguntou. Agora esperamos, Marina respondeu, e voltamos às nossas vidas normais. Às nossas vidas normais, Gabriel repetiu pensativamente. Marina, posso te fazer um convite? Qual? Quer jantar comigo hoje? Não para falar de projeto, não para planejar nada, só para estarmos juntos. Marina sorriu. Nas últimas semanas, todos os encontros deles haviam girado em torno do trabalho. Seria bom redescobrir Gabriel fora do contexto profissional. Adoraria, mas com uma condição. Qual? Nada de falar sobre o centro cultural. Quero conhecer outras facetas suas. Gabriel riu. Combinado. E você me promete a mesma coisa? Prometo. Enquanto caminhavam pela rua em direção ao restaurante, Marina se deu conta de que estava prestes a começar uma nova fase com Gabriel. Sem a pressão do prazo, sem a tensão do trabalho conjunto, eles finalmente poderiam explorar o que havia entre eles sem pressa, sem objetivos profissionais misturados. Por outro lado, uma pequena ansiedade crescia em seu peito. E se sem o projeto para uni-los, eles descobrissem que não tinham tanto em comum assim? E se a química que sentiram nas últimas semanas fosse apenas resultado da adrenalina de trabalhar juntos em algo importante? Em que você está pensando? Gabriel perguntou, notando sua expressão distante. Marina decidiu ser honesta. Estou pensando se vamos continuar nos dando bem agora que não temos mais um projeto em comum. Gabriel parou de andar e se virou para ela. Marina, você acha que eu só estou interessado em você por causa do trabalho? Não sei. É que foi tudo tão intenso e agora... Gabriel pegou o rosto dela entre as mãos, bem ali na calçada da Rua da Carioca, no meio da correria do fim de tarde carioca. Marina Silva, ele disse olhando diretamente nos olhos dela. Eu estou interessado na mulher que muda de roupa 3 vezes antes de um encontro, que se empolga falando de azulejos antigos, que faz café forte demais, que canta no chuveiro achando que ninguém escuta. O projeto foi só uma desculpa para passarmos mais tempo juntos. Marina sentiu lágrimas de alívio pinicarem os olhos. Como você sabe que eu canto no chuveiro? Você cantou Águas de Março semana passada, quando usou o banheiro do escritório. Gabriel riu. E canta muito bem, por sinal. Marina riu também, sentindo-se idiota por ter duvidado. Tá bom, você me convenceu. Então, que tal descobrirmos se Gabriel sem projeto e Marina sem projeto se dão tão bem quanto Gabriel e Marina arquitetos? Vamos descobrir, ela respondeu, beijando-o suavemente ali mesmo na rua. 2 semanas depois, Marina estava em seu escritório tentando se concentrar em outros projetos quando o telefone tocou. Era Fernanda, da Secretaria de Cultura. Marina, tenho novidades sobre o edital. O coração de Marina disparou. Conta. Vocês ganharam. Marina sentiu as pernas ficarem bambas. Sério? Sério. A comissão ficou impressionada com a proposta de vocês. Disseram que foi o projeto que melhor equilibrou preservação histórica com inovação cultural. Parabéns. Depois de desligar, Marina ficou sentada por um momento, processando a notícia. Eles haviam ganhado. O Centro Cultural sairia do papel. Seu sonho de dar nova vida ao patrimônio histórico se tornaria realidade. Ela pegou o telefone para ligar para Gabriel, mas hesitou. Queria dar a notícia pessoalmente. Guardou as plantas em que estava trabalhando, pegou a bolsa e saiu correndo em direção a Santa Teresa. A livraria estava cheia quando ela chegou. Gabriel atendia uma senhora interessada em livros de receitas e havia algumas outras pessoas folheando as estantes. Marina esperou do lado de fora, observando-o através da vitrine. Havia algo diferente na postura de Gabriel. Ele parecia mais confiante, mais à vontade. Nas últimas 2 semanas depois de entregarem o projeto, eles haviam se encontrado várias vezes. Jantares sem pressa, caminhadas pela praia, uma tarde inteira perdidos no Museu Nacional. Marina havia descoberto que Gabriel cozinhava muito bem e tinha uma coleção secreta de discos de bossa nova e que sonhava em escrever um livro sobre literatura brasileira contemporânea. Mais importante, havia descoberto que gostava dele ainda mais fora do contexto de trabalho. Gabriel era atencioso sem ser possessivo, inteligente sem ser pedante, carinhoso sem ser meloso,
E ele a fazia rir, algo que Marina não fazia com frequência desde a traição de Ricardo. A senhora finalmente saiu da livraria carregando uma sacola de livros e Marina entrou. Oi, disse Gabriel, sorrindo ao vê-la. Que surpresa boa! Não estávamos nos encontrando só à noite? Tenho uma notícia, Marina disse, tentando controlar a ansiedade na voz. Gabriel imediatamente percebeu a importância do momento. Ele virou a plaquinha da porta para fechado e se aproximou dela. Boa ou ruim? Gabriel, Marina disse pegando as mãos dele. Nós ganhamos. Por um segundo, Gabriel não reagiu. Então um sorriso imenso se espalhou pelo seu rosto. Ganhamos? Mesmo? A Fernanda acabou de ligar. Eles adoraram nossa proposta. Gabriel a pegou no colo e rodou com ela pela livraria, derrubando alguns livros no processo. Quando a colocou no chão, os dois estavam rindo e com lágrimas nos olhos ao mesmo tempo. Não acredito, Gabriel disse, ainda segurando-a pela cintura. Marina, nós conseguimos. Conseguimos, ela repetiu, ainda processando a realidade. O Centro Cultural vai existir de verdade. Eles se beijaram ali entre as estantes de livros e Marina sentiu que aquele momento marcava o início de uma nova fase. Não só do projeto, mas do relacionamento deles. Gabriel, ela disse quando se separaram, agora vamos trabalhar juntos de verdade. Por meses. Você tem certeza que aguenta? A questão é, você aguenta? Ele rebateu sorrindo. Porque agora você vai ter que me aturar todo dia. Acho que consigo, Marina disse, puxando-o para outro beijo. Do lado de fora começou a chover novamente. Uma daquelas chuvas tropicais repentinas típicas do Rio. Mas desta vez, nem Marina nem Gabriel quiseram se abrigar. Saíram da livraria de mãos dadas e ficaram parados na chuva, rindo como crianças. Lembra da primeira vez que nos conhecemos? Gabriel gritou por cima do barulho da chuva. Como esquecer? Marina gritou de volta. Você me ofereceu café e mudou minha vida. Na verdade, Gabriel disse, puxando-a para mais perto. Acho que você mudou a minha. Eles se beijaram novamente sob a chuva, e Marina pensou em como era engraçado o destino. 6 meses atrás, ela estava destruída pela traição de Ricardo, convencida de que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Agora estava ali, encharcada de chuva, beijando um homem que a fazia acreditar novamente no amor, celebrando a conquista de um sonho profissional que nem sabia que podia ter. Marina, Gabriel disse, encostando a testa na dela. Eu te amo. Eram as primeiras palavras de amor entre eles. Marina sentiu o coração acelerar, mas não de medo, de alegria pura. Eu também te amo, ela respondeu, e percebeu que era verdade. Em algum momento, entre a primeira conversa na livraria e aquele instante debaixo da chuva, ela havia se apaixonado completamente. E agora? Gabriel perguntou. Marina olhou ao redor, para as ruas de paralelepípedo molhadas, para as casas coloniais que logo fariam parte de um projeto que eles construiriam juntos, para o homem que havia entrado na sua vida numa tarde de tempestade e havia ficado. Agora, ela disse, construímos nosso centro cultural, construímos nossa história, construímos nossa vida. Gabriel sorriu, pegando sua mão. Juntos? Juntos, Marina confirmou. E enquanto caminhavam pela chuva em direção ao casarão da Rua Alice, que em breve se transformaria no Centro Cultural Casa da Memória, Marina se deu conta de que, às vezes, as melhores coisas da vida começam quando você menos espera, num abrigo improvisado da tempestade, entre pessoas que aprenderam que vale a pena arriscar o coração mais uma vez. A chuva continuava caindo, mas agora ela não precisava mais se abrigar. Tinha encontrado sua casa em Gabriel, e juntos eles construiriam muito mais do que um centro cultural. Construiriam um amor que honrava tanto o passado quanto o futuro, preservando as lições aprendidas e criando algo completamente novo.